Bem, pessoal, hoje, conforme prometido, nós vamos falar sobre a questão do desenvolvimento de métodos de dissolução. Nas aulas anteriores, nós falamos de uma maneira geral, né, como é feito, né, esse teste na prática, principalmente utilizando, né, a farmacopeia brasileira como referência, mas na aula de hoje nós vamos um pouco além. Nós vamos abordar como se desenvolve esse método, como é a escolha dos parâmetros, principalmente se eu tiver um produto novo. Então, a gente vai falar bastante, né, de todos esses parâmetros, quais são os critérios, como interpretar os resultados. E basicamente nossa aula ela vai se basear no guia de solução aplicável a medicamentos genéricos, novos e similares. Bem, então, antes de mais nada, quando a gente pensa no ensaio de dissolução, sem dúvida, o parâmetro físico-químico mais importante para esse ensaio é a solubilidade. Por quê? Porque a solubilidade, né, ela vai, se o meu fármaco não é solúvel no meio, eu não vou ter o processo de absorção. E diversos fatores podem interferir na solubilidade de um composto em um determinado meio, principalmente as propriedades físico-químicas que nós já trabalhamos na química farmacêutica. É a questão da forma polimórfica, também formas polimórficas diferentes do mesmo fármaco podem ter graus distintos de solubilidade, tamanho de partícula, a polaridade, obviamente, valores de pKa para fármacos ácidos ou bases fracas. Então a gente tem aí diversos fatores, diversas propriedades físico-químicas que vão interferir na solubilidade. Então, a primeira coisa, quando a gente está pensando, né, em desenvolver um ensaio de solução, a gente tem que conhecer esses parâmetros físico-químicos da nossa molécula, do nosso ativo, para ter mais ou menos uma ideia, uma previsão do comportamento dele frente à solubilidade, frente aos solventes. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: os meios de dissolução, de uma maneira geral, são meios aquosos, né? São meios que você pode ter ali um ajuste de pH, mas basicamente é um meio aquoso. Então a gente tem que já imaginar a nossa molécula, como ela se comportaria em um meio aquoso, qual seria o nível de solubilidade, para a gente ter uma ideia se essa molécula tem boas chances, se ela é promissora a desenvolvimento de um fármaco. Então, a gente pensa, né, obviamente, que o processo de dissolução ele é intrinsecamente ligado à solubilidade do fármaco, porque se ele não solubiliza, não vai haver dissolução. E a dissolução ela está diretamente ligada à biodisponibilidade. Então, para que o fármaco seja biodisponível, ele atinja a corrente sanguínea, ele tem que passar pelo processo de dissolução no meio, no trato gastrointestinal. A gente, obviamente, falando de formas orais. Então, por isso que a gente, né, investiga muito a solubilidade, o nível de dissolução, porque ele vai me traduzir na biodisponibilidade. E biodisponibilidade remete ao quê? À eficácia terapêutica. Então, para o meu medicamento, para o fármaco chegar ao local de ação, ele precisa estar biodisponível. Senão, eu não vou conseguir, né? Se ele não chega no local de ação, eu não vou ter eficácia. Então, por isso, a gente voltando nessa cadeia, sem dúvida, a solubilidade é um dos parâmetros físico-químicos mais importantes dos fármacos que a gente precisa investigar a fim de que seja viável, né, uma formulação com esse princípio ativo, porque se ele não é eficaz, se ele não é disponível, se ele não chega ao local, perde completamente o sentido. Bem, e aqui a gente vai falar um pouquinho da importância, né, do estudo de solução in vitro, que nós falamos do método, né, na aula anterior. Então, esse ensaio, ele não é apenas, né, claro, a gente focou no controle de qualidade, mas ele não está, sua importância não reside apenas no controle de qualidade, tá? Na seleção de formulações, tá? Aqui no estudo de equivalência farmacêutica, principalmente a gente pensando nos medicamentos genéricos, no registro, né, de similares e etc. Inclusive, a gente pode mudar, né, na mudança dos processos de fabricação, se o ensaio de solução mostra que existe problema naquela formulação, então mudança do local de fabricação, uma mudança no recipiente, no processo, numa formulação, caso, né, o ensaio de solução se mostre insatisfatório, então ele é um termômetro mesmo ali para a gente ter uma ideia da qualidade da nossa
formulação. E obviamente isso está relacionado muito, né? É um ensaio assim que a gente mais consegue se aproximar das condições em vivo, né? Então é um ensaio in vitro que mais mimetiza as condições em vivo. Então, por isso ele é muito importante. Em alguns casos, né, dependendo dos fármacos, a gente vai falar aí de algumas RDCs, você pode suprimir o ensaio em vivo utilizando apenas o ensaio de solução, mas não são em todas as situações. A gente vai falar isso um pouco mais à frente. Ele também, obviamente, vai dar suporte nos estudos de bioequivalência, porque se no meu ensaio de solução o meu fármaco, o meu genérico que eu estou propondo, o meu similar, ele for reprovado, nem adianta eu utilizar seres humanos, tem um custo altíssimo com os estudos de bioequivalência em vivo, se ele não passou nem num teste in vitro, tá? Então, tudo começa aqui, no ensaio de solução, né? Para aqueles fármacos que vão exigir aí o estudo de bioequivalência, tal, em selecionar indivíduos para fazer esse teste. E, obviamente, ele também serve para a gente simular os efeitos dos alimentos na biodisponibilidade. Então, a gente sabe que alguns medicamentos têm interferência da presença de alimentos, tanto interferências positivas quanto interferências negativas, né? Então, dentro de um ensaio de solução, a gente também consegue enxergar isso, né? Então, aqui a gente vê que o ensaio de solução ele vai muito além de um simples ensaio de controle de qualidade. Bem, e aí uma coisa que é muito importante a gente abordar, não sei se vocês já ouviram falar, é no sistema de classificação biofarmacêutica. Então a gente falou a solubilidade. Solubilidade, se a gente pensar assim, acaba sendo um conceito um pouco vago, né, um pouco impreciso, se a gente não contextualiza essa questão da solubilidade, né? O que eu vou considerar como solúvel no meio farmacêutico, pensando num fármaco, né? Então, como a gente já falou, a absorção oral de um fármaco, ele depende diretamente da solubilidade em meio aquoso e também, né, da permeabilidade gastrointestinal. Então, o fármaco aí tem aí dois desafios iniciais, que é se solubilizar no trato gastrointestinal e ainda essa molécula, uma vez solubilizada, ela tem que permear as barreiras, as membranas lipídicas, né, ali dentro do trato gastrointestinal até chegar ao seu local de ação, corrente sanguínea e local de ação. E aí existem fatores determinantes da biodisponibilidade, né, que vão interferir consequentemente na eficácia clínica de medicamento. Então, o sistema de classificação biofarmacêutica, ele veio trazer uma questão mais palpável, né, para a gente classificar esses fármacos quanto à questão da solubilidade, porque é a primeira coisa que o fármaco, né, ele tem que ter uma solubilidade razoável, e da permeabilidade, o quanto ele atravessa essas membranas, como é que ele vai chegar ao local de ação. Então, baseado nisso, foi desenvolvido, né, foi criado o sistema de classificação biofarmacêutica que vai classificar, né, obviamente, os fármacos nas propriedades de solubilidade e permeabilidade. E ele vem se consolidando bastante esse tipo de classificação, porque eles nos auxiliam, né, na predição da biodisponibilidade de um fármaco, que a gente tem interesse, né, de desenvolver uma formulação farmacêutica ou um novo fármaco, ou registro de medicamentos genéricos. Então, se utiliza muito, né, principalmente nos anos 2000 para cá, com a introdução dos medicamentos genéricos no Brasil. Aqui no Brasil a gente começou a dar uma importância maior para os ensaios de dissolução. Então, nesse sistema, a gente tem basicamente 4 classificações, né, classe 1, 2, 3 e 4. Então, esses de classe 1 e 3, né, digamos, a classificação ímpar, são fármacos de alta solubilidade. Tá? A diferença é que o de classe 1 é o mais tranquilo para se trabalhar, porque são fármacos que têm alta solubilidade e alta permeabilidade. Isso aqui é o sonho, né? A gente vê um fármaco muito tranquilo, ele vai solubilizar, ele vai atravessar as membranas, e aí a gente vai ser muito feliz. Mas aí a gente tem também fármacos que, apesar da alta solubilidade, tem baixa permeabilidade. Então acaba sendo um pouquinho crítico. E aí a gente vem aqui para os de números pares, que são os fármacos de baixa solubilidade. Isso aqui para a gente é mais complicado trabalhar, essa baixa solubilidade. Por quê? Porque se ele não solubiliza, ele não vai para frente, né? Ele não absorve. Então, os de classe 2, por exemplo, né, eles são fármacos de baixa solubilidade, mas de alta permeabilidade. Então, a gente precisa o quê? Precisa trabalhar essa questão. O que é crítico? É a solubilidade. E os de classe 4 são os mais problemáticos, que às vezes inviabiliza o uso de uma molécula na formulação oral, né? Fármaco de administração oral. Porque baixa solubilidade e ainda, né? Aqui, desculpa, a gente era baixa permeabilidade,
E isso é bastante problemático. Eu vou até corrigir para a gente não esquecer isso daqui, tá? Então, lembrando aqui, esse fármaco, sem dúvida, são, né, os mais difíceis de trabalhar, essa classe 4, tá? Então, às vezes, ele se torna inviável a administração oral, e aí a gente acaba tendo que utilizar outras vias de administração. Então, aqui da setinha, né, de baixo para cima, a gente tem os, né, os ímpares, que são os fármacos de alta solubilidade, e aqui, né, da direita para a esquerda, os de alta permeabilidade. Então, os mais fáceis, né, o de classe 1, e os mais difíceis, né, para a gente, mais desafiador, são os de classe 4. Bem, e aí, sim, Angélica, que essa solubilidade, né? A gente tem que pensar uma relação soluto-solvente, né? Então, o que para fins biofarmacêuticos eu vou considerar um fármaco solúvel? Bem, a gente adotou um volume, né, um volume padrão, que é um volume de 250 ml, né, que normalmente é o que corresponde a um copo de água, tá? Então se padronizou que um fármaco, para ele ser considerado solúvel, para a gente considerar a via oral viável, ele tem que se solubilizar num volume, né, de até 250 ml, tá? Se isso assim, mas que quantidade? A maior dose daquela apresentação. Então, se eu tenho um fármaco que numa dose eu tenho 25, tenho 50 e 100 miligramas, vamos supor que eu tenha 3 concentrações para o mesmo fármaco, a de 100, que é a mais concentrada, tem que se solubilizar um volume de 250 ml do meio que a gente preconizar, tá? Se ele não solubilizar, se ele precisar de um volume maior que 250 ml, aí eu vou ter um problema. Aí eu já vou repensar se esse fármaco vai ou não ser viável ser administrado pela via oral, tá? Bem, então os IFAs, os insumos farmacêuticos ativos com alta permeabilidade, são aqueles que possuem uma absorção ali superior a 90%, no trato gastrointestinal saudável, né, sem nenhum problema. Então, para fins de desenvolvimento de método de solução, essa informação sobre a permeabilidade, ele deve ser embasada, a gente procura na literatura científica, em bulas, em alguma referência, se tem algum trabalho falando da permeabilidade daquela molécula. Tá? Então, o emprego, né, do sistema de classificação biofarmacêutica, né, às vezes ele é empregado para isenção dos estudos de biodisponibilidade, né, em relação à bioequivalência de classes, né, de alguns medicamentos. A gente vai falar isso. Por quê? Em algumas situações, claro que não em todas, é muito mais barato você fazer um ensaio de dissolução do que você fazer um ensaio de biodisponibilidade, utilizando, né, pacientes, né, indivíduos, para se fazer todos esses testes. E até a questão, né, de você expor menos indivíduos, ter um menor custo, ser mais rápido, tá? Então tem uma tendência aí para alguns tipos de medicamentos a gente poder ter essa isenção, essa bioisenção, utilizando esses estudos, esses, né, ensaios de dissolução. Então, assim, nos últimos anos, algumas agências regulatórias, né, têm adotado o sistema de classificação biofarmacêutica para permitir testes de dissolução in vitro, utilizado para estabelecer a bioequivalência, no caso, obviamente, de fármacos que sejam altamente solúveis e altamente permeáveis. Então, fármacos da classe 1 é mais tranquilo, né? Então, a gente não tem grandes problemas, e aí há uma tendência de se utilizar apenas, né, os ensaios in vitro, mas a gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso. E aí vem a questão da bioisenção, né, a não exigência de um estudo de bioequivalência em vivo para o registro de medicamento pela autoridade sanitária, podendo haver ensaios in vitro adequados que consigam substituir os ensaios em vivo, tá? Então esse ensaio tem que ser muito bem feito para que ele seja elegível a uma bioisenção. Então, na RDC 37 de 2011, né, ele estabelece alguns requisitos para isenção e substituição dos estudos de bioequivalência, né, pelo ensaio de dissolução. Então, né, dentre algumas razões, né, obviamente a bioisenção em razão da forma farmacêutica, tá? Então, às vezes eu já tenho todo o estudo para uma forma farmacêutica e aí eu vou mudar, tá? Para demais dosagens, então, às vezes você consegue essa bioisenção, vamos supor que a empresa resolva
propor dosagens mais baixas, então vai ser até mais fácil ele ter essa bioisenção. E bioisenção, que é o nosso caso, que a gente está falando aqui de hoje, é baseado no sistema de classificação biofarmacêutica, né? Então, se ele é, por exemplo, um fármaco de classe 1, ele é um candidato à bioisenção, porque ele tem alta permeabilidade e alta solubilidade. E aí você vai ter ensaios in vitro apropriados para fazer essa substituição dos ensaios in vivo, que é o que a gente vai abordar bem na aula de hoje. Bem, então no contexto, né, principalmente veio essa questão, né, dessa bioisenção com o surgimento com a aprovação dos medicamentos genéricos, né, que trouxe aí um cenário totalmente, né, diferente na questão do acesso ao medicamento, principalmente, né, no ano 2000, no 99 para 2000, quando foi criada a Anvisa, né, e aí introduziu a questão do medicamento genérico e toda a polêmica até hoje, se passaram mais de 20 anos e a gente ainda tem discussão sobre medicamento genérico, tem prescritor que tem resistência em relação aos medicamentos genéricos, né, parte da população. Então, nós, como profissionais farmacêuticos, independente da gente estar na área de indústria atuando, né, eu acho importante a gente entender como é esse processo, como é a aprovação, como são os ensaios, para a gente ter segurança de orientar o nosso paciente e dizer, né, na questão da confiabilidade dos medicamentos genéricos, né, para a gente ter argumentos para debater, discutir quando os medicamentos genéricos são, digamos assim, questionáveis, né, questionáveis a sua eficácia. Então, por isso que eu acho, né, assim, essa aula é importante a gente entender como é desenvolvido, como são esses métodos, que eu acho que isso dá segurança para vocês debaterem com médicos e com outros profissionais da área de saúde e defender, né, a bandeira dos medicamentos genéricos, que foi o que propiciou um grande acesso, aumentou muito o acesso ao medicamento à população, principalmente mais carente. Então, como você já deve conhecer, né, muito coisa do medicamento genérico, para que se tenha uma intercambiabilidade, né, com medicamento de referência, a gente deve cumprir, né, o estudo de equivalência farmacêutica, né, e as BPFs. Então, embora a bioisenção possa facilitar, né, em alguns casos, o registro dos medicamentos genéricos, a gente também não pode perder de vista, né, que essa empresa tem que atender todos os requisitos da garantia da qualidade, de eficácia e segurança desses medicamentos. Então, a bioisenção é apenas mais um passo, tá? É apenas um item que tem que ser devidamente cumprido. Então, é de extremamente importância essa ferramenta regulatória, que a gente possa substituir os estudos de bioequivalência por esses ensaios in vitro. Bem, então os estudos de bioequivalência, em geral, são realizados utilizando, né, dados, né, estudos farmacocinéticos, planejados, então, plenamente justificados em termos éticos, tá? E aí, obviamente, sempre preza pela redução da exposição de voluntários a medicamentos candidatos a tais estudos. E quando você tem a bioisenção, né, você evita isso, essa exposição, você contribui para minimizar o custo e o tempo necessário no processo de desenvolvimento e registro de produtos farmacêuticos. E claro, gente, que estudos de bioequivalência são estudos relativamente caros. Então, quando a empresa precisa realizar esse estudo, né, para poder registrar o medicamento genérico, esse custo é repassado no valor do medicamento, é óbvio. Então, o consumidor, né, o paciente paga por isso. Então, se a gente tiver um caminho para alguns medicamentos específicos, essa possibilidade de bioisenção, isso também minimiza custo. E minimização de custo é aumento, né, do acesso aos medicamentos. Então, a bioisenção é baseada no sistema, né, de classificação biofarmacêutica aplicado, né, a medicamentos genéricos com recipientes que não apresentem nenhum impacto na biodisponibilidade e que apresente uma rápida dissolução in vitro. Tá? E aí a gente tem a instrução normativa número 10 de 2016 que dispõe, né, ele tem uma listinha lá de fármacos candidatos à bioisenção baseado no sistema de classificação biofarmacêutica. Exemplos, né, o clássico, ácido acetilsalicílico, cafeína, cloridrato de propanolol, cloridrato de venlafaxina, de pirona, fluconazol, isoniazida, levofloxacina, metronidazol, paracetamol e pregabalina. Então, já tem uma listinha aí de alguns medicamentos, né, que eles já são candidatos à bioisenção, né, por serem fármacos de classe 1, de alta solubilidade e de alta permeabilidade. Então, eles não vão ter essa questão crítica no processo, né, nos estudos de biodisponibilidade. Então, os estudos de bioequivalência em vivo podem não ser necessários para medicamentos genéricos contendo classes, né, fármacos de classe 1 e 3, tá? Quando se tratando de formas farmacêuticas sólidas de liberação imediata para uso oral que apresente
um ensaio de solução in vitro, né, uma dissolução rápida ou muito rápida. Então, às vezes, até o de classe 3 pode também ser contemplado. Bem, aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, entender um pouquinho, né, do trato gastrointestinal, da questão do pH e do processo de absorção.